Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é o professor Gil, dando início a mais uma aula de matemática. Certo pessoal, como vocês devem estar sabendo, estamos iniciando aí o nosso terceiro bimestre, dando continuidade aí aos nossos conteúdos e também às atividades, tanto no Classroom para os estudantes que têm acesso à internet, como também para os estudantes que não têm acesso à internet com as atividades impressas. Como vocês conseguem ver aí, o nosso conteúdo que vamos estar abordando aí na nossa primeira semana do nosso terceiro bimestre é justamente as medidas de tendência central, sendo mais especificamente sobre média, moda e mediana. Começando a falar aí um pouquinho sobre a média. E como é que a gente calcula essa média, não é mesmo? Então a média ME, a gente pode chamar a média de ME, né, quando a gente vai fazendo lá o nosso cálculo, é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos desse conjunto. Vamos ver aqui um exemplo para a gente entender melhor o que isso está querendo dizer para a gente. Certo, pessoal? Então a gente chegou aqui ao nosso exemplo para o cálculo da nossa média. E o exemplo diz o seguinte, ó. Os jogadores de uma equipe de basquete apresentam as seguintes idades: 28, 27, 19, 23 e 21 anos. A pergunta é bem simples, ó. Qual é a média de idade dessa equipe? Então eu acabei de dizer que para a gente calcular a média de um conjunto de dados, então esse aqui seria o nosso conjunto de dados, que seriam os anos dos atletas, a gente precisa somar todos esses dados, depois dividir pela quantidade de dados que a gente tem. Como é que a gente faz isso? A gente pega aqui, ó, todos os nossos dados, ó, então é 28, mais 27, mais 19, mais 23, mais 21, e divide pela quantidade. Quantos elementos nós temos aqui? Nós temos, ó, 5 elementos. Então eu vou somar isso aqui tudo e dividir por 5. E assim eu vou conseguir obter a média dessa idade, a média de idade dessa equipe. Ok? Se a gente somar todos esses elementos aqui, vai dar 118. Quando a gente divide 118 por 5, o resultado é 23,6. Então, a média de idade dessa equipe é de 23,6 anos. Bem simples, né? A gente vai pegando aí a prática à medida que a gente for fazendo alguns exercícios. E esse exemplo aqui já serve para a gente conseguir resolver lá a nossa atividade do Classroom ou a impressa que você pegou. Certo? Vamos prosseguir aí. Ok, pessoal? Agora a gente está falando um pouquinho sobre a moda. Falamos sobre a mediana, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a moda. Então, a moda, que a gente também pode falar como MO, representa o valor mais frequente de um conjunto de dados. A gente pode dizer que um conjunto de dados é chamado de bimodal quando apresenta duas modas, ou seja, dois valores mais frequentes. Na moda a gente meio que não precisa fazer nenhuma operação, nenhuma conta, porque a gente vai lá visualizar quais são os elementos que mais aparecem. Se a gente tiver lá um elemento que mais aparece, então ele vai ser a moda do nosso conjunto. Se tiver dois elementos que apareçam com a mesma frequência, por exemplo, 2 vezes, 3 vezes, da mesma forma, então ele vai ser bimodal e esses dois elementos vai ser a moda desse nosso conjunto. Beleza? Para a gente entender melhor isso, vamos a um exemplo? Ok, pessoal, chegamos aqui ao nosso exemplo de moda e é bem simples. Ó. Ele fala o seguinte: em uma loja de sapatos foram vendidos os seguintes números de sapatos, né? Já que é uma loja de sapatos: 34, 39, 36, 35, 37, 40, 36, 38, 36, 38 e 41 são os números de sapatos vendidos. Qual o valor da moda desta amostra? Isso é bem simples, né? Falei para vocês que a moda vai ser justamente o elemento que mais aparece, que possui maior frequência, né, nessa nossa amostra. Qual é o elemento aí que mais está aparecendo entre os números de sapatos vendidos? Vocês percebam aqui que o número 36 é o que mais aparece. Ó. Temos 1, 2 e 3, não é mesmo? Ele aparece 3 vezes. Os outros, nenhum deles aparece mais do que 2 vezes. Então, a moda dessa nossa amostra, né, vai ser justamente o número 36.
Percebam aí que se a gente vendesse mais um número, mais um sapato de número 38, a moda seria 36 e 38, porque o 38 também ia aparecer 3 vezes. Então percebam aí como é fácil, né, você entender o que é moda. É só questão de visualização e ver qual é o elemento que está aparecendo com mais frequência. Ou seja, o elemento que apareceu mais vezes. Dito isso, a gente pode aí continuar e falar agora sobre mediana. Pronto, pessoal, agora a gente pode estar falando sobre a mediana. Então percebam aí que a mediana MT, a gente falou que a média ME, né? A gente pode falar de ME. A moda a gente chama de MO e a mediana a gente vai chamar de MD. Então ela representa o valor central de um conjunto de dados. Então, para encontrar o valor dessa mediana, é necessário colocar os valores em ordem, crescente ou decrescente. Então, quando o número de elementos for par, quando a gente contar lá o número de elementos e eles forem par, né, o resultado for par, a mediana é calculada pela média dos dois valores centrais. Ou seja, esses valores vão ser somados, né, e divididos por 2. Então, para calcular a mediana, a gente precisa saber isso daí. Mas quando for ímpar o número desses elementos, quando for ímpar o elemento que ficar lá no meio, né, vai ser a mediana desse conjunto. Vamos aí a 2 exemplos para a gente entender direitinho essa questão aí da mediana. Certo, pessoal? Então a gente chegou aqui no nosso exemplo, falando sobre mediana, nosso primeiro exemplo. E ele diz o seguinte, ó. Em uma escola, o professor anotou a altura de um grupo de estudantes, considerando que os valores que foram medidos são esses daqui, né? 1,54 m, 1,67 m, 1,50 1,65, 1,75, 1,69, 1,60, 1,55, 1,78. Qual o valor da mediana dessas alturas? Bem simples, ó. Eu falei que para a gente calcular o valor de uma mediana, a gente precisa saber se o número de elementos vai ser par ou ímpar, né? Então a gente tem aqui esses elementos. A quantidade desses números é par ou é ímpar? Só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então a gente viu que esse número é 9. Então é um número ímpar. Então a gente vai ver que a mediana desses valores vai ser o valor central, que vai estar no meio desse nosso conjunto. Mas para a gente fazer isso, a gente tem que colocar ou em ordem crescente, que foi o que eu fiz, ou em ordem decrescente, que seria do maior para o menor. Então eu coloquei aqui em ordem crescente, do menor para o maior. Então ficou de 1,50 até 1,78. Por que a nossa mediana vai ser 1,65 m? Porque é o valorzinho que está no meio, ó, no centro. Percebam que aqui tem 1, 2, 3, 4 valores, né? 1,65 está aqui no meio e aqui também vai ter, ó, 1, 2, 3, 4 valores. Então a mediana, se o número de elementos for ímpar, que esse é o caso, vai estar no centro. Lá no meiozinho, lá no centro. Então a mediana vai estar no centro desse nosso conjunto, quando a gente colocar em ordem crescente ou decrescente. Beleza? Nosso próximo exemplo a gente vai ver quando o conjunto tem um número par de elementos. Certo, pessoal? Então a gente acabou de chegar aí no nosso segundo exemplo que trata em relação à mediana e ele é bem sucinto. Ele diz o seguinte, ó, calcule o valor da mediana da seguinte amostra e ele nos dá os elementos dessa amostra. A gente precisa saber o que para conseguir resolver esse nosso exemplo. Primeiro, se o conjunto aqui que é nos dado, os elementos são pares, não os elementos, né? Mas a quantidade é par ou é ímpar. E a gente precisa colocar em ordem crescente ou decrescente. Isso vai de você, né? Então, como que a gente calcula aqui a nossa mediana? A gente primeiro ali coloca em ordem crescente, do menor para o maior. Por mais que tenha aqui a repetição, então a gente coloca aqui 15, 15, depois 27, 32, 32 e por último 44. Perceba aí, pessoal, que a quantidade de elementos aqui é par, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então a gente vai ter que fazer a média dos dois valores centrais. Quem são os valores centrais aqui, ó? É o 27 e o 32. Por quê?
porque aqui ficam 2 para esse lado e 2 para esse outro lado, ok? A gente primeiro precisa fazer a média desses dois rapazes aqui para a gente conseguir descobrir a nossa mediana. Então a gente tem que fazer o quê? Ó? Pegar o 27, somar com o 32 e dividir por 2. Não é mesmo? Então a gente somando aqui 27 mais 32, obtemos aí 59. E ao dividirmos aqui por 2, nós vamos obter exatamente o valor de 29,5. Não é mesmo? Então quer dizer que a nossa mediana do nosso conjunto aqui, ó, vai ser justamente esse valor aqui, 29,5. E por que a gente teve que fazer isso? Porque a quantidade de elementos aqui, nesse caso, vai ser par. Então, quando a gente tem uma quantidade de elementos par em um conjunto, a gente tem que pegar os dois centrais e fazer a média desses dois rapazinhos aí. Beleza, pessoal? Então, a gente vai encerrando aqui a nossa aula, que foi sobre medidas de tendência central, onde nós abordamos média, moda e mediana. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso fiquem com alguma dúvida, vocês podem vir falar comigo, que eu estou à disposição de vocês. Ok, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Calma aí, pessoal, calma aí. Antes que vocês vão embora, né? Eu preciso dizer que os exemplos que a gente fez aqui vão servir justamente para vocês conseguirem resolver lá a nossa atividade do Classroom, ou da Impressa, se você tenha pegado Impressa. Vocês vão ter lá a tabelinha, né? Com os estudantes e as autoras deles, né? Estou vendo aqui, ó, a cola. E vocês vão ter que calcular a média, moda e mediana disso daí. Como vocês têm a tabela, vocês vão seguir só os passos que eu mostrei para vocês aqui de como calcular a média, a moda e a mediana. Beleza, pessoal? Então, valeu aí. Fiquem com os erros de gravação. Tchau! Os estudantes que não têm acesso à internet, com as atividades impressas. E Cocom. Ai, Cocom. Pode estar falando sobre a mediana. Então percebeu aí que a mediana. Você ama a mediana? Ai, ai. Certo, pessoal? Então a gente chegou aqui no nosso segundo exemplo. Nosso segundo. Certo, pessoal? Então a gente acabou de chegar aqui no nosso segundo exemplo que fala... Ele realmente fala. Que trata